Você usa o LinkedIn somente para fins de rede social profissional? Parece óbvio, mas muita gente hoje em dia não aproveita o LinkedIn para seu benefício profissional. Nesse vídeo, eu quero mostrar uma maneira efetiva, sem enrolação, vou mostrar aqui na tela, simulando como eu faria para aumentar e muito a taxa de convites de entrevistas de emprego, utilizando o LinkedIn como uma fonte de informação e também o local onde você vai encontrar as melhores vagas para você. E não só isso, com uma cereja do bolo também, utilizando IA para otimizar um pouco esse processo, que independente da área que você estiver, pode te auxiliar a aumentar as taxas de convites, deixando o seu perfil mais atraente e também com você mirando em melhores vagas e no time correto. Então, sem enrolação, vou mostrar aqui na minha tela, fazendo uma simulação prática de como eu faria no meu caso e te explicando como você pode adaptar no seu. Bom, já estou na minha tela com o LinkedIn aberto. E a dica 1 para você é, faça sua conta no LinkedIn, se caso você não tenha, né? Se tiver parada, eu vou sempre considerar a premissa que você já tenha essa rede social para utilizar. Meio que esse passo a passo que eu vou te passar aqui, é necessário ter uma conta pessoal sua para que você seja encontrado também pelos recrutadores. E agora o que a gente vai fazer, primeiramente, é importar os dados para alimentar o motor aqui de buscas e entrevistas para você. E como a gente vai fazer isso? De uma forma simples. Aqui eu estou na tela inicial, né, no feed do LinkedIn. Lá em cima vai ter um campo de pesquisa, mesmo que no seu celular. Porém, eu aconselho que você faça isso no computador para ficar mais fácil, já que a gente vai começar a copiar informações aqui das vagas para uma base de dados sua. Então, no pesquisar, você vai colocar palavras-chave que façam sentido do seu cargo. Sei lá, se você for advogado, logicamente, advogado. Se você for advogado trabalhista, advogado trabalhista. Então, sempre procurar palavras-chave que identifiquem o seu cargo ou que tenha nas descrições, obrigatoriamente, na vaga do seu cargo. Se tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo. A gente pode falar juntos, mas a base é essa. Pesquisar palavras-chave da sua vaga desejada, né? Eu trabalho na área de riscos e dados, vou colocar riscos aqui para começo de pesquisa. Ó, a primeira coisa que vem para você, tá vendo que aqui em cima tem vários filtros? Vamos filtrar aqui por vagas. Aqui é a localidade. Isso eu tô falando no seu caso, se tiver, por exemplo, um desejo de trabalho remoto, né? Você pode tirar a localidade ou colocar mais abrangente. No meu caso, que eu não falo inglês fluente, vou manter o Brasil como um todo. Eu te aconselho a fazer isso também. Tá vendo como aqui já as vagas mudam, né? Tipo, só pela mudança de filtro, pode ser que você perca algumas vagas só pela mudança de filtro. Que, por exemplo, que eu sei que Bradesco não é de São Paulo, né? Ele é de Osasco. Então, dependendo de como estiver configurada a vaga, você não vai encontrar. E com isso, você pode perder algumas oportunidades de vagas. Então, já que a intenção aqui é somente criar o seu perfil para entender que vagas você vai cadastrar ainda, eu peço que nessa primeira etapa você procure as vagas que você tem mais perfil de entrar. Não aquela que está muito longe ainda, esse aqui é um outro trabalho que você pode fazer também, mas aquelas que você pretende realmente se cadastrar e que na sua interpretação você está muito perto da competência necessária para chegar nela. Então você vai fazer a investigação agora das vagas filtradas, sei lá, vamos ver aqui, Surcar. Aí você vai abrir aqui sobre a vaga, ver as responsabilidades e atribuições para ver se faz sentido com o que você tem de conhecimento e do seu desejo de trabalhar também, levantamento de riscos, esse daqui faz sentido para mim. É o que você vai fazer nesse caso, achou essa vaga sua desejada. Você vai abrir um Excel, um arquivo uma planilha do Google, do seu Drive, alguma coisa assim. E bem simples, tá? A ideia aqui é que esse banco de dados vai te usar para insumo, para que uma inteligência artificial te dê outras respostas. Eu vou te mostrar aqui mais para frente. Você vai colocar aqui a empresa para identificar de onde que é, qual o cargo, a descrição, isso aqui é importante, da vaga, qual site que ela está sendo publicada e o link da vaga para você consultar futuramente. Vamos fazer o preenchimento. A vaga especialista em riscos, salva lá. Na verdade, aqui especialista em riscos, cargo, a empresa é Açúcar, aqui. A descrição, copia toda a descrição da vaga. Os adicionais eu não precisa colocar nesse momento, é apenas até os requisitos, responsabilidades, para você entender o que a vaga pede, né? Qual vai ser a sua atuação no trabalho, né? O que vai ter de atividade e também quais são os requisitos e qualificações desejadas para para o candidato, né? Que for se candidatar aqui na vaga. Vou copiar todas essas informações aqui na descrição, mudar aqui a quebra, voltar o tamanho. Aí o site, você vai aqui clicar em candidatar-se e verificar aonde que está salva a vaga, né? Ó, nesse caso está na GUP, vou copiar aqui o link e colocar a informação na GUP. Por que é importante colocar qual site que está? Porque cada site vai pedir uma atualização específica do seu currículo, né? Então, talvez aqui essa informação pode ser útil, que vamos supor que a maioria das vagas que você tem interesse está na GUP. Mas vai ter que atualizar também o seu currículo na GUP e manter ela atualizada se julgar importante e se verificar que
historicamente mais vagas são postadas por lá. E essa mesma lógica, se for no LinkedIn, no vagas.com, enfim, isso a gente vai fazer essa análise com o desejo das suas vagas. Agora vamos voltar para o LinkedIn. Você vai fazer agora, gastar no seu tempo, dito que meia hora, no máximo uma hora seja suficiente, você fazer essa pesquisa identificando todas essas vagas, fazer essa lista de vagas e fazer essa mesma anotação para identificar o padrão, né, tanto no que é desejado pelas empresas, o que as vagas estão querendo ultimamente do candidato. E importante você sempre colocar somente as vagas em que dá um match do seu interesse nela, não precisa colocar todas, apenas aquelas que você olhando a responsabilidade, a descrição da vaga faz sentido para você queira trabalhar nesse local e que também os requisitos atendam, né, as suas qualificações sejam suficientes para se candidatar na vaga, né? No meu exemplo, eu não me candidataria em nenhuma vaga que fosse necessária a fluência em inglês. Então, nessa vaga de exemplo, eu não colocaria no meu banco de dados, colocaria apenas vagas que eu acredito que eu tenha competência, né, suficiente para atender a vaga, beleza? Então, você vai fazer essa mesma atividade. Uma outra dica que eu te dou também, não somente pesquisar dessa maneira, mas existem outras maneiras. Em vez de vagas, você vem em todos. Aí nas publicações, você vai identificar, por exemplo, aqui tem uma empresa que fala sobre o assunto. Então, nessa empresa eu posso pesquisar se tem vagas diretamente na empresa. Então, exemplo aqui que eu tô pegando aqui dessa empresa. Vou clicar nela, olhar nas vagas e posso achar vagas por aqui, tá vendo? Ó, eu tenho uma de especialista, só que isso aqui é em Michigan, por exemplo. Então você pode fazer, né, pesquisas aqui, colocar Brasil, se vem. Perfeito, ó, já tem os filtros apenas para vagas no Brasil, perfeito? Faz sentido? Então aqui você vai conseguir achar outras vagas, por exemplo, isso daqui, especialista em métricas, ó, tá vendo? Aqui já pede o inglês até intermediários para intermediário avançado. Então aqui já seria uma vaga que faria sentido para mim, né? Então aqui é uma vaga que não está tão simples nas pesquisas, né? E dessa maneira você consegue também utilizar essa mesma, candidatar a essa vaga futuramente, que se fizer sentido para você. Ela foi aberta recentemente, então é uma oportunidade para que futuramente a gente venha se candidatar mesmo, não usar somente como base de dados. Vou fazer esse mesmo salvamento, mas entendeu a lógica? Você consegue fazer outras pesquisas não somente pelas vagas, mas também consegue pesquisar olhando dentro da empresa como um todo, fazendo aquela pesquisa não convencional, né? Vamos voltar aqui, um outro exemplo. Opa, tô na tab ainda. Às vezes você pode achar que alguma pessoa, né, por exemplo, contratando já, você pode filtrar aqui, se você for premium, né? Tem grupos que você pode também identificar se tem alguma coisa que faz sentido para você. Adicione, entre nos grupos, participe dos grupos, se tiver interesse. Você pode olhar as empresas com filtro riscos, aqui no meu caso não faz tanto sentido, mas se você for um advogado, você pode pesquisar como advocacia, por exemplo, e abrir as empresas e identificar se tem, né, emprego ou vaga publicada por ela. Pode fazer esse tipo de pesquisa e também acrescentar nesse momento que eu falei de meia a uma hora para você alimentando a sua base de dados, beleza? Então eu vou fazer essa alimentação aqui, vou dar um corte no vídeo, já eu volto com essa base de dados alimentada. Pronto, fiz aqui a atualização, demorei cerca de meia hora, no meu caso, que é uma função onde, pelo menos hoje em dia, tem bastante vagas, fica fácil pesquisar e achar bastante opções que dão match pro que eu procuraria. No meu caso aqui, em meia hora, achei, né, deixa eu ver quantas, 21 vagas, fiz o mesmo processo em todos, pode ver que a maioria dos sites para empregos, pelo menos pro meu perfil, é Gupy, né? Tem alguns que são site próprio, eu coloquei aqui um site próprio, né, o Bradesco, o GitHub no exemplo. Tem uns que são direto pela LinkedIn e também pelo InHire. Tirando os sites próprios, que provavelmente vou ter que fazer um para cada empresa, no geral aqui a maioria são do mesmo site, o que vai ser positivo na hora de eu me candidatar. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então agora, próximo passo, você tem o seu banco de dados aqui, a ideia é que você vai atualizando e quanto mais, melhor, para você ir melhorando, né, a qualidade das informações. A fase 2 agora é identificar tantas habilidades e os requisitos desejados de acordo com o seu perfil de vaga. Então agora é hora de usar a inteligência artificial, você pode usar a de sua preferência. Eu vou abrir aqui o Gemini, que é o que eu utilizo mais. Aqui você vai digitar o seguinte, primeiro item que você vai pedir é focando, né, entendendo quais são as habilidades e ferramentas necessárias para que você consiga atender, né, conseguir a vaga desejada baseado em toda essa lista de vagas que você marcou. Então aqui você vai colocar, né, essas são a lista de vagas de emprego que desejo me candidatar. Com base no campo descrição, aquele que a gente alimentou, liste as habilidades e ferramentas em ordem de importância. O que é importante aqui, já que são várias vagas, quanto mais vezes essas habilidades e ferramentas forem citadas, mais você deve dar atenção a essas informações. Então eu vou linkar as vagas aqui, vou salvar, vamos salvar como base de dados, vou salvar lá no Gemini, levar para ele. Então, beleza, baseado no campo descrição, ele vai fazer a lista, vou mandar aqui, enviar para que ele faça essa análise, vamos ver como que ele vai sair. Ele leu corretamente, 21 descrições de vaga, foi o que a gente viu ali. E o que manda aqui? Olha que interessante, você já tem agora praticamente um benchmarking pronto, aquilo que você deve realçar no seu currículo, o que você deve aprender se caso houver algum gap de conhecimento sobre esses assuntos,
currículos e com isso saber o que você tem que colocar nas descrições, né, no seu currículo e habilidades quando você for falar sobre o que você tem já trabalhou ou trabalha hoje em dia. Então, no meu exemplo aqui, primeira posição SQL e relatórios e reporting, Excel também, muito solicitado, Python, conhecimento de BI, Power BI, estatística, dashboard, governança, enfim, aqui tem a lista, né, das habilidades / ferramentas mais citadas, o que na minha visão está muito de acordo, né, faz sentido, porém aqui a gente tem um extrato ordenado, em vez de a gente ter que ir lá manualmente, fazer uma análise pelo feeling, achar que habilidades você deve acrescentar. Então aqui você tem já agora a lista baseada aqui eu deixei ordenado para a quantidade de aparições nas vagas, e por último agora também vai mandar esse último texto, que você vai com essas duas informações, copiar aqui, com essas duas informações você vai conseguir ir para a próxima etapa. Então agora, monte de uma lista de palavras-chave para que meu perfil do LinkedIn e currículo sejam encontrados por essas empresas recrutadores, baseada nos requisitos de vaga que estão no arquivo. Eu vou adicionar ele de novo aqui dentro, eu poderia fazer isso de uma vez só, mas para exemplificar o passo a passo aqui eu fiz separado para vocês. Bom, aqui não vai fugir muito daquelas habilidades e ferramentas, né? Então aqui tem SQL, Python, Excel avançado, VBA, SAS, R, visualização de Power BI, visualizações Power BI, ClickSense, Dashboard, Tableau, Looker, gestão em processos. Então aqui você vai ter toda a lista de informações que foram bastante citadas como desejos nas vagas e que vai com certeza acrescentando essas informações dessa maneira, né, com esse textual, né, em vez de colocar, né, por exemplo, aqui tem muita, no meu currículo, por exemplo, eu tenho muita informação de controles internos, porém, governança de dados é um item que eu não citei, sendo que faz parte bastante do trabalho estratégico dentro da área de controles internos, né? Então, vale a pena me ater a isso e destacar essa informação lá dentro da descrição. Aqui até comenta quais são os frameworks citados, que eu posso colocar lá no meu currículo como palavra-chave. E lembrando, tudo isso daqui tem que ser de acordo com a realidade, tá? Não adianta nada você usar aqui palavras-chave que você nunca trabalhou, né? Logicamente que a gente está falando do mundo corporativo, não existe tanto por aqui, mas aí vai muito do seu valor, né? Não adianta você colocar uma coisa que você não trabalhou, que aí alguém vai te questionar se realmente essa habilidade foi importante, aí na hora da entrevista você vai acabar aumentando realmente a taxa de entrevista, porém diminuindo a taxa de aprovações, que no final o que interessa não é só chegar na entrevista, mas sim chegar até o final. Então, minha dica aqui é exatamente utilizar essas informações no seu currículo, porém que estejam lastro com a realidade. Se caso não tiver lastro com a realidade, aqui é uma grande oportunidade de você identificar os seus gaps, estudar sobre, né, nem que seja através de um curso e colocar isso aqui como descrição que você está fazendo curso de tal assunto, ou então com algum projeto, ir atrás de um projeto no seu trabalho atual, ou então freelancer sobre esse assunto. Enfim, é sempre buscar identificar quais são esses gaps, se vê que tem uma importância, se está num score alto de citações no seu banco de dados de vagas, é uma oportunidade de você focar nele e ir para cima e no caminho correto e não gastar energia para todos os lados, mas sem saber aonde você focar primeiro. O que você vai fazer com essa lista aqui? Você vai salvar lá no seu arquivo base de dados, né? Vou colocar numa outra planilha mesmo. Vou salvar. Uma coisa, copiar essa tabelinha que ele criou. Beleza. A categoria eu vou tirar aqui, não preciso nesse caso. Vou deixar só com o score para saber o nível de citações, que nem, por exemplo, aqui deram 15 itens, né? Eu posso focar primeiro os que estão acima, né, de 8 aqui, nos 7 primeiros. Aí você vai, por ordem de prioridade, identificando se já tem essas informações no seu currículo. E agora, deixa eu salvar também análise até falar alguma coisa sobre o LinkedIn em si, a dica de como colocar no título, competência, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Vou salvar apenas as palavras-chave que eu havia pedido. Salvar aqui também, beleza? Você já tem a lista de palavras para preocupar em botar no currículo, botar nas suas descrições, para aumentar as suas chances de ser encontrado por recrutadores. Agora, com esses dados em mãos, você vai para a última parte realmente operacional, que é agora fazer a revisão do seu perfil do LinkedIn e currículo. Vou de novo voltar para o meu LinkedIn para dar algum exemplo do que eu faria. Vou voltar para o LinkedIn aqui, meu perfil. Bom, é importante que você tenha, né, olhar a foto profissional. Aqui também não vou entrar muito no mérito, porque é só fazer o simples. Aqui o feijão com arroz resolve, tá? A foto, você pode colocar as suas atribuições, porém o que eu quero focar agora é na experiência profissional. É importante você enxergar aqui que todo esse campo, quando você colocar essa informação que você colocar, vai ser de grande valia de você inserir as palavras-chave. Então você vai identificar, no meu caso, ali no exemplo, SQL. Eu tenho SQL, aonde que eu realmente trabalhando, eu utilizei SQL dentro dos meus trabalhos, onde eu posso comprovar essa experiência. E é isso que você vai se preocupar aí também. Eu já coloquei essa informação, por exemplo, já na minha última experiência já tenho SQL na minha descrição no penúltimo trabalho, porque realmente trabalhei especificamente com SQL, já tenho muita experiência nessa ferramenta, em todos eles, ó, tá vendo? Já tenho aqui ferramentas, aqui também, tá vendo? Então aqui eu tenho mais que comprovar a experiência sobre SQL. Relatórios, eu vou ter que verificar
como que eu coloquei essa informação, né? Que eu tenho muita experiência em criação de reporting, em relatórios. Então, por exemplo, eu coloco aqui indicadores estratégicos de acompanhamento de risco. Eu posso acrescentar aqui a informação que de fato foi através de uma criação de relatórios, né? Que nem aqui eu coloco apresentações e comitês. Eu posso mudar e colocar a palavra, né? Relatórios ou reporting que de fato eram, né? E essa mesma atividade para Excel, né? Eu vi até para Excel especificamente aqui o termo que, segundo a inteligência artificial, é requerido, que é Excel avançado. Eu posso colocar esse termo Excel avançado, que de fato meu skill de Excel é nível avançado, esse conjunto pode ser melhor encontrado. Segundo o Gemini, ele é uma fonte de pesquisa, né? Recrutadores pesquisam dessa maneira. Eu posso mudar essa característica aqui quando for falar sobre Excel, né? Me certificar, né? Que eu uso, né? Nessa ordem, Power BI, eu botei lá clique, dashboards, escolhi a palavra dashboard. Eu havia falado do exemplo governança de dados. Você vai fazer esse mesmo exercício, que também acredito que vai demorar em cerca, aqui pode até demorar um pouco mais, cerca de uma hora, 2 horas, você fazer essa revisão do seu currículo, identificar todas essas palavras-chave, ou pelo menos as principais inicialmente, e ir colocando no seu currículo. E com isso você vai ter a sua experiência atualizada. E lembrando que, se caso você acredita que tem algum conhecimento pertinente que você ainda não tenha comprovadamente como colocar essa experiência no seu currículo, aproveite o campo formação acadêmica, né, licenças e certificados, ou mesmo algum projeto, se quiser fortalecer alguma habilidade específica, para que aqui você consiga acrescentar, sei lá, algum curso que você fez sobre esse assunto específico. E com essa informação em mãos, você conseguindo atualizar tanto a formação acadêmica, licenças e certificados, projetos e experiência, você vai ter a base de qualquer atualização de perfil em qualquer um dos outros sites, que é basicamente isso que vai te trazer de informação, né, nas descrições de vagas. Então, usando o meu exemplo, onde a maioria está na GUP, né, então aqui eu tenho a GUP, a InHire e sites próprios, você vai para a última etapa, que é, de fato, se inscrever nessas vagas que você cadastrou, né? E essa última atividade é ela que você vai fazer diariamente, não vai ser só nesse momento. Aí o que você vai fazer na próxima etapa, além de fazer o cadastro em todas essas vagas de emprego, então vamos lá, no caso aqui da Copersucar, eu venho aqui no link, eu vi que é GUP. A GUP é o lado bom, que você fez cadastro em uma das vagas, você vai ter praticamente seu currículo pronto em todas elas. Cada uma das vagas vai ter características a mais, ó, tá vendo? Na etapa do processo, aqui até que não, vai se candidatar, você vai fazer o login da sua conta, caso você não tiver agora, você vai fazer o cadastro. Aí aqui é dar o next, tem algumas empresas que vão te pedir algumas informações a mais, né, fazer algum teste e tal, aí vocês sabem melhor que eu como funciona, né? E você vai fazer esse mesmo cadastro para todas as empresas que você fez a listagem de vagas desejadas, e também, não só isso, pesquisar novas vagas. Conselho, fazer aquela mesmo esquema da pesquisa, pesquisar por palavra-chave aí da sua área, e não pesquisar somente vagas, mas também por tudo, né, aquele mesmo esquema que eu tinha comentado para vocês, né, tipo por publicações. No caso aqui eu identifiquei o caso da empresa, cliquei na empresa, vai pesquisar novas empresas aqui e vagas novas. E agora uma outra maneira de você pesquisar vagas para se candidatar é começar a fazer alguns filtros, como por exemplo, data de publicação, né? Você pode, no dia seguinte, depois que você fez já as suas candidaturas, você vai pesquisar da última semana, últimas 24 horas. Vou colocar a última semana para aumentar o filtro. Aí com isso vai ter vagas mais novas, né, para conseguir fazer o cadastro. A outra dica que eu dou agora, lá na sua base de dados, você vai colocar mais uma coluna falando cadastrado, né, se você cadastrou na vaga. Então ali, ó, eu tenho, por exemplo, mais uma vaga, eu vou copiar aqui se faz sentido para mim. Eu vou separar uma linha porque eu usei aquela base de dados, aqui é somente para cadastro de vagas novas, né? Então aqui eu vou colocar a descrição para que depois de um tempo você consiga fazer uma revisão, né, do seu perfil, fazer esse mesmo processo futuramente com mais vagas. Somente copiar a descrição e vamos candidatar. Nesse caso aqui também é GUP, salvar aqui GUP, aí o mesmo esquema, fazer o login, fazer o cadastro das vagas. Aí no que você for se cadastrando, né, dá um X aqui, ó, cadastrado, X, para avisar que esse aqui você se cadastrou. Vamos ajustar novamente tabela, beleza, cadastrado. Aí você vai fazer esse mesmo processo, todas elas aqui no Copersucar, fiz o cadastro, X, e assim vai, né, assim para todas as outras vagas. E com isso você tem em mãos um forte motor, né, utilizando simplesmente o LinkedIn. Futuramente, você viu que cada passo desse aqui é automatizável. Então, dependendo, existem inteligências artificiais que conseguem automatizar esse filtro seu de pesquisa. Quando você for fazer o cadastro de novas vagas, você consegue, através de palavras-chave também, com o auxílio da inteligência artificial e pesquisando no LinkedIn sozinho, já te filtrar essas novas vagas onde você pode dar um tique e falar, isso aqui eu vou me cadastrar. Enfim, aqui o céu é o limite. Você pode fazer muito mais rápido esse processo. E é importante, nessa primeira vez, você gastar um tempinho a mais, lendo com calma, identificando os padrões, para que aí você tenha em mãos não somente uma máquina para aumentar as suas taxas de chamadas de entrevista, porque você vai ter vagas melhores escolhidas, você vai ter um perfil já mais aderente a ser chamado
pelos recrutadores. E não só isso, agora você tem um grande banco de dados onde você vai conseguir mapear as principais ferramentas e habilidades para se especializar, saber vender cada uma delas, ter exemplos de projetos que você já mexeu com cada uma delas, focando naquilo que mais precisa, né? Então você vai ter um norte, facilitando muito o seu processo aí de entrevistas. E agora, as próximas etapas são outros assuntos. Se tiver um interesse, eu também posso futuramente fazer vídeos de como se comportar em entrevista, como utilizar tanto o LinkedIn, mas também utilizar a IA para as outras etapas também. E aí, gostou do vídeo? Você utilizava algo parecido ou usa outras formas para aumentar essa taxa de conversão de entrevistas? Se sim, coloca aqui embaixo para auxiliar outras pessoas que também vão ver esse vídeo futuramente. Te peço para que curta o vídeo, se caso te auxiliou de alguma maneira, para que também o algoritmo do YouTube entenda e distribua esse vídeo para outras pessoas com perfil similar ao seu. Se inscreva no canal se quiser ver mais vídeos como esse, e se tiver alguma sugestão de vídeo, como por exemplo, eu posso fazer, se houver interesse, dar dicas para os próximos passos, né? Como você se preparar melhor numa entrevista de emprego, o processo para que, sei lá, por exemplo, você se preparar nos primeiros dias de trabalho após conseguir um emprego, enfim, posso te colocar aqui embaixo que eu também lerei a respeito. E para você que esteve no vídeo até agora, te agradeço a atenção e te aguardo para o próximo.